E aí, está começando mais um podcast Falando Mé. Eu sou o Gabriel Gordo, estou aqui com o meu grande amigo Kleber Cacete. Porra, tem piada pra Nintendo? Tirando óbvio. E o grande convidado, Ed. E aí, Mario? Que Mario? Falei, tirando as óbvias até alguma. Piada com Nintendo? Não entendo. Tinha até um Você blog. virou até blog. Existe um blog? Lógico que existe. Eu não sei porque eu não vejo. E, assim, falar do aniversário de 125 anos da Nintendo, né? Eu, particularmente, não sabia que existia empresa de jogo antes de jogo, que fabricava as coisas antes do videogame. Pra mim, a Nintendo surgiu como uma empresa de eletrônicos já. Pois é, tem bastante coisa, assim, antes que eles fizeram, né? No boom educacional que o Japão teve depois das duas bombas atômicas, que ele teve que se abrir pro resto do mundo, e ele teve um grande boom educacional, principalmente voltado para a área tecnológica, surgiu um monte de empresas no Japão, como Sony, Sanyo, essas milhares de empresas japonesas que dominam o mercado de Mas eletrônicos. eles faziam um negócio nada a ver Eu pensei com que a eletrônico. Nintendo tinha surgido nessa mesma época. Enfim, não. E assim, o nome da Nintendo, segundo o que eu estou lendo, significa deixe a sorte para o céu. É metade de biscoito da sorte, né? Esse cara é como uma versão jovem de mim. Que isso? De mim é um vigarista. Nintendo foi fundada dia 22 de setembro de 1989 por Fujisaru Yamauchi. Yamauchi era um nome de mercado muito grande na Moca, famosérrimo pra região. Pros moquense, pro povo meu italianão que mora na Moca, eles compram tudo no Yamauchi. Eu acho que é só uma coincidência. Não sei. Pode ser. O mercadinho é velho, viu? E fabricava cartões artesanais para um tipo de baralho tradicionalmente japonês chamado de Hanafuda. Hanafuda. Não, o Gordo não tá lendo. Ele não tá lendo isso. Eu tô lendo a pauta aqui que foi feita. Por um monte de gente, né? Se você quiser, você pode mudar essa história agora. E assim, ele construiu com as próprias mãos a sede da companhia em 1917. Sim. E esse jogo, inclusive, ele era jogado pelos mafiosos da Yakuza, né? Até onde eu sei. Naquela época de que eles apostavam, sei lá, jogo de dado, jogo de palito. Sim, então Daí essa carta era bastante Os utilizada. jogos é legal, eu gosto de jogar. É tipo um pif-paf com cartinha de desenho. Assim, pela foto que eu vi aqui, tá parecendo mais Não, um de jogo tipo flor, do Mahjong. Mais ou menos tipado. isso. Mas Mahjong eu o conheço. jogo assim é igual pif-paf. Você compra uma carta, tenta juntar com o que tá na mesa. Mico Preto? Não sei. O Mico Preto. Você nunca jogou Mico Preto? Não com esse nome, pelo menos. Preto é o mico, não é? Pode É que ser. o Gordo é racista. Mico preto. Eu sou... Meio Hanafuda é meio uma mistura de pif-paf com poker, porque tem as cartas na mesa e você tem que fazer parzinho. o Poker Texas Hold'em. E assim, olhando em outra página aqui, também não sei, eles estão anunciando o Hanafuda veio com os imigrantes e eles chamavam em outra região do Japão, chamavam o mesmo jogo de Koukoi, que quer dizer mal em português. Essa eu não sabia. E se deu origem ao mal. Kaoi, Ifin Kaoi. Eu acho que é Koi, foi pra Cancan e por algum motivo veio mal aqui no Brasil. Pode ser. E segundo o Wikipédia, Hanafuda quer dizer em português carta de flores. Então, é o que eu tava falando, os desenhos geralmente são flores, né? São várias variações. Tem os tipos de flor, aí é como se fosse carta, assim, tem o tipo, número de flores dentro da carta, assim, que vale a tanto. Aí tem uns bichos também, javali, os viadinhos, acho que tem mais um. Tem uns pássaros também. Eu tô olhando aqui e é um jogo meio X, assim, porque eu tô vendo as regras do jogo. Tá falando que a durabilidade de um jogo pode ser de 10 minutos a 180 minutos, né? Caralho, variável pra caramba, hein? Nunca vi. Tipo War. Não, o War é entre 2 e 4 horas, velho. Mas você não varia entre 10 minutos e 180, entre 10 minutos eu e já 6 vi horas. partida de War durar muito mais. Não, já joguei uma partida de War que durou 3 dias. Pois Mas- é.
Mas eu não sei, não faço ideia como dura 180 minutos. 3 horas. Você vai puxando carta, uma hora acaba as cartas, eu não entendo. Mas talvez isso conta no total, assim, é igual truco, sabe? Não tô afim de ler todas as... pode ser. Eu não tô afim de ler todas as regras aqui, não. É complicadinho. Eu acho, né? Não sei. Nunca joguei. Avançando no tempo, em 1929, Fujisaru se aposentou e deixou seu genro, Sekiro Kaneda, e foi aí que a Nintendo começou a tentar fazer outras coisas. Eu tô fudido pra editar esse negócio. Por quê? Isso é que ele, genro Nintendo. Tá, eu vou fazer uma palavra dessa então. Não, continua daí, você acha que eu vou cortar isso? E aí começou a tentar fazer outras coisas. Só que começou a tentar fazer... Ele morreu, perdão. Em 1949, enquanto ele estava tentando fazer as mudanças da Nintendo, ele morreu de um derrame. Mesma doença que matou o sogro dele. E a empresa foi passado para o neto, Hiroshi Yamauchi, que fez o acordo com a Disney, que a Nintendo já começou a ser muito popular com isso. Que começou a fazer esse mesmo joguinho, só que com o bichinho da Disney. Eu acho que já estava fazendo baralho normal, viu? Não, pelo que eu tô lendo aqui, era tipo o baralho com estampa dos personagens da Disney. Que era uma ideia também de se popularizar o jogo nos Estados Unidos. Aliás, voltando no Hanafuda, artesanal, tipo, caralho, eles faziam cada carta. As primeiras eu sei que era de madeira, mas os caras desenhavam cada carta. Então, pelo que eu sei, a pintura ela é bem naquela pegada artística de pintura tradicional japonesa, né? Então, isso que eu imagino os caras fazendo, sei lá, não sei, 60 cartas. 60 cartinhas, desenhando uma por uma. Pois é artesanal, mais caro. E em 1960, o Hiroshi ele começou a aprofundar a Nintendo em outras áreas completamente diferentes. Ele fundou uma rede de TV, uma companhia alimentícia, que tentava vender arroz instantâneo e miojo. Não, arroz instantâneo que é tipo miojo, eu não imagino como... Não, também tinha um miojo. Eu não entendo como arroz um arroz instantâneo. Mas... É arroz instantâneo e lá. Eu ouvi falar disso. É o que tá no Wikipédia, né? Não duvido não. Eu não imagino como seja, mas não parece bom não. E ele tentou fundar aqui, muita gente faz a piada, a rede de motéis da Nintendo. O cara tinha um monte de dinheiro, não sabia o que fazer, né? Atirou pra todo lado. E uma curiosidade, o motel no Brasil, a nossa cultura de motel que nós temos aqui é a japonesa, não a americana, né? Que o conceito de motel nos Estados Unidos é aquele hotelzinho tipo de beira de estrada que você encosta seu carro, passa uma noite e dorme, realmente. Nós temos o conceito de motel, que é uma questão... É o hotel de mulher. É. Porque o hotel é pra homem. Como assim, hotel de mulher? Por causa do H e do M, velho. Nossa, que merda. Então, o motel, nós temos o conceito brasileiro de motel que veio do Japão. É um hotel pra fuder. Motel pra fuder, foda. Mas a ideia do motel aqui é isso, não é? Sim. Tipo... conceito que tem nos Estados Unidos e na Europa, nós temos esse conceito japonês. Eu acho interessante isso. Eu não sei nos Estados Unidos se eles têm um hotel de fuder. Tem, mas é tipo hotel fubrega. Eles têm um hotelzinho fubrega que você paga uma pernoite só. Só que aí você tá viajando com a família, você para no motel e não tem problema. Não, mas lá, tipo, existem hotéis com H que cobram pernoite. É diferente. Sim, mas não tem um hotel específico pra meter. Sim, é o hotel que cobra por pernoite. Mas do quarto do lado tem uma família, entendeu? É que aqui você não vê uma família entrando no motel, mas... E ó, eles poderiam... Menor de 18 anos não pode entrar em motel no Brasil. Depois de 18 não é parte da família mais. Com menos de 18 anos, o hotel pode, motel não. Aí tem o pai e a mãe, 2 filhos maiores de 18 não podem entrar no motel. Aí pode? Então, cara... Eu conheço uns furreca que eles deixam, hein? Mas aí é naquelas, né? Aí é naquelas, Brasil. Se passar... mas pedofilia no mundo inteiro, velho. Não, tô falando se deixar passar uma coisa que não devia acontecer, veio o Brasil. Pois é. Mas voltando ao assunto principal, e só na década de 70 que a Nintendo começou a fazer jogos eletrônicos, tentando visar os grandes sucessos dos jogos da Bandai e da Atari, porque ela já estava quase falindo. Que nessa parte de jogo as crianças não queriam mais joguinho de carta. Eles queriam os jogos eletrônicos da Bandai e da Atari. Acho que só caiu no meio de venda, porque Hanafuda não é exatamente jogo de criança. É um baralho.
Tá, mas a Eu acho galera que é mais essa jogado eletrônica. por adulto, inclusive. É porque. Acho que na verdade é porque a Bandai já devia estar trabalhando com eletrônico. E a Nintendo na época não. Pô, eu pensei que sempre que, tipo, a Bandai era, tipo, uma irmã pobre da Nintendo, velho. Bandai faz brinquedo. Ela qualquer... faz boneco. Eu lembro que os bonecos do Cavaleiro do Zodíaco que eu tinha era da Bandai. Então, mas isso faz qualquer brinquedo. Tipo, sei lá, pode ser um brinquedo pra bebê até brinquedo pra adulto. E os primeiros eles fizeram muitos fliperamas. Só que não bombava nos Estados Unidos, era muito sucesso no Japão, só que eles tinham esse negócio na cabeça. Eles tinham que emplacar alguma coisa nos Estados Unidos pra eles ganharem dinheiro de verdade. Eu não sei, não, pra mim não faz sentido, porque os Estados Unidos nessa época tinha jogo da Atari, velho. Asteroids, Centipede. Por que um Mario primeiro Só não que é não, melhor que o primeiro Mario foi o primeiro jogo da Nintendo que bombou nos Estados Unidos. E foi quando o Miyamoto começou a fazer jogo pra Nintendo. Então, Foi o primeiro jogo do Miyamoto. É importante lembrar que o nome original não era Mario, né? Era Ele não era encanador. Ele era um... O que ele era mesmo? Tinha lido aqui. mercenário? Não. Ele era um marceneiro. Mercenário. E o título do jogo não era Mario, era Donkey Kong, né? Era o vilão que era o título, né? E chama Donkey Kong exatamente porque quando a ideia é pra ser um macaco burro, não um macaco animal burro animal. Só que o japonês olhando o dicionário lá é a Donkey Kong, velho. Tanto que rolou, na época, se eu não me engano, rolou uma treta do nome King Kong pra Donkey Kong. Bem provável. Que era, se eu não me engano, era o Universal, né? Que ela detinha os direitos do King Kong. Aqui é bem provável. Essas empresas, principalmente americanas, são muito chatas com essa questão de... Então, certo, eles são dono da marca, eles são dono da marca. E o Donkey Kong é claramente uma imitação idiota do King Kong, que é um macaco grande que pega a mulher e tipo, fica escalando parede. Onde você já viu isso antes? É bem semelhante, realmente. Mas, se eu não me engano, não deu em nada no final. E depois ainda projetado pelo Miyamoto, e o engraçado é que o Miyamoto não manjava de eletrônicos na época, ele era um designer, ele fazia desenho de coisas. E ele começou a mexer com eletrônico para produzir o Donkey Kong, o primeiro jogo. Ah, mas o primeiro Final Fantasy eles chamaram um cara lá que era tipo programador foda aqui, jogo de PC na época, tipo Amiga, Commodore. Aí os caras tentaram explicar pra ele questão de turno e de HP. Aí ele ficava tipo, mas se você bate no inimigo, por que ele não morre? Ele sabia programar pra caralho, mas ele não conseguia entrar na cabeça dele que você bateu uma vez, o cara não tem que necessariamente morrer. E logo depois ele produziu o Donkey Kong Jr. e o jogo Mario Bros, que era aquele Mario que ficava caindo uns... que tinha uns canos em cima e caiu uns barril, né? Não, você tinha que bater na plataforma de baixo pra virar os inimigos. Quando ele estava de barriga pra cima, você matava ele. Era uma tartaruga, não era? Era tartaruga. Eu joguei uma versão genérica do Mario, mais ou menos com essa descrição que você falou. E tem então, os daí saiu na versão de Game Boy Advance. Porque saiu tipo Super Mario World e aí ele vinha como bônus. No DS tem vários também. Então, tem muitas versões que, inclusive, não são de consoles da Nintendo, né? Sim. As primeiras versões do Mario, né? Mas o Mario teve muito problema. Por exemplo, o Wario, já avançando muito no tempo, o Wario era uma versão cabrita do Mario, só que feito na China. Eu ouvi essa história, mas eu nunca consegui confirmar. Daí a Nintendo processou e achou o personagem interessante e resolveu, só oficializar o jogo que já existia. Que foi aquele primeiro Wario World. A primeira versão do Wario foi no Mario Land 2 do Game Boy. Ele é o vilão. Mas eu nunca consegui confirmar essa história de que ele é um personagem chinês. Mas eu já ouvi várias vezes. E seguindo aqui, depois desses 3 arcades muito bem sucedidos, eles investiram no primeiro console de casa mesmo, que a pessoa podia comprar e jogar em casa. Você pulou uma parte. Game Watch. Game Watch tá mais pra baixo aqui. Na cronologia que tá aqui, tá assim. O Game Watch tá na hora que começa a falar de portátil. Ó,
Tá, eu acredito. E depois desses 3 arcades muito bem sucedidos, a Nintendo resolveu investir no console caseiro, que foi o Family Computer, ou Famicom, que foi lançado no Japão em 83 e em 85 foi lançado nos Estados Unidos como NES, que é a abreviatura de Nintendo Entertainment System. Aí foi o boom da Nintendo, tipo, fudeu com a Atari e começou, tipo, chegou no mercado dando uma voadora no peito de todo mundo. Ah, mas a Atari nunca soube fazer nada depois do Atari. Não. Então, o problema foi esse, é que depois a Atari até tentou superar, né? Ela fez várias tentativas, mas nenhuma delas conseguiu superar realmente. A última foi aquele Jaguar, que tinha um controle do tamanho de um telefone com fio. Com vários botões tinha numéricos. Tinha o número. O gordo fica reclamando do controle do Wii U. Mas aquele controle do Jaguar, você não jogava com ele na mão, né? Você jogava nele como um fliperama, você apoiava ele na mesa e jogava. Você segurava com ele na mão. Então, mas qual que era a função desses botões do Então, aí era mapeado dependendo do jogo. Tanto que tinham as cartinhas que você colocava em cima e ele ilustrava cada botão, entendeu? Ah, é tipo um Pense Bem que você trocava os livrinhos. Aham. É mais ou menos isso. Nossa, é meio estranho, né, o conceito. Porque, sei lá, você parar pra pensar um pouquinho mais depois, tem o Master System, né, da SEGA. Mas ele tem apenas 2 botões. Enfim. Ele foi mais pro... Mas a SEGA sempre pensou nisso. Pelo menos os consoles da SEGA, na questão de controle, os que deram certo, pensaram nisso. Vamos fazer o simples. Sim. Inclusive, assim, voltando ao assunto do NES, né? Eu acho a versão Famicom muito mais bonita. Tanto assim, cor, design, que tinha aquele encaixe para os 2 controles, né? Então ele ficava acoplado como se fosse uma coisa só. Aí quando você queria jogar, você tirava o controle do console e jogava. Uma coisa que eu achava estranho na versão japonesa, no Famicom, é que o controle tinha o controle 1 e controle 2, era diferente, cada um o fio saía para um lado. Sim. Era mais prático, né? Não, porque quando você ia segurar, o fio ficava passando no meio dos seus dedos. Tipo, o controle tava assim, segurava assim, ele ficava saindo pelo lado. Realmente, é bem estranho. Mas assim, eu também não gosto muito do design do NES. Você coloca a fita como se fosse um VHS. Sobe, né, a tampa. Você levanta... E o NES também tem outra curiosidade, que muitos especialistas em economia, nem na questão de videogame, considera o videogame que salvou a intenção de console caseiro. Porque os videogames Atari tinham dado um boom no seu começo, mas com os fliperamas cada vez mais fortes, o console estava ficando muito fraco no mundo inteiro. E veio o NES e começou a vender muito. Tinha os da Atari, tinha o Commodore. Tá, vai. Um detalhe importante, antes veio o Atari ou o NES? Não, o Atari é mais antigo. O Atari é mais antigo. O Atari, se eu não me engano, foi o segundo console caseiro. O primeiro foi o Commodore. Entendi. Então, no caso, o NES ele entrou nos Estados Unidos pra tentar superar, né? Isso, e tava muito baixa a venda. Não só por isso, acho que porque renovou a forma, assim, de videogame caseiro. O conceito, o jogo que você tem evolução, assim, você passa de fase. Só sei que o Atari, os 7600, 700, sei lá, eles até passaram de fase, mas ainda não é grande coisa. E depois a gente vai se aprofundar mais em cada console, vamos só terminar essa parte história que tá acabando. Em 89, a Nintendo lançou seu, abre e fecha aspas, primeiro portátil, que foi o Game Boy. Mas antes disso, eles já tinham um relógio videogame, que chamava Watch and Game. Game Watch. Game Watch. Que era muito esquisito. Que, tipo, era aquele joguinho de... Aqueles minigame extremamente simples. Que era no relógio. Não, tinha um relógio. Era basicamente aqueles minigames que você comprava na feira. Uhum. Que o bonequinho tinha que defender, ou tinha aquele de carrinho, né? Tinha normalmente uma meia dúzia de posição pré-definida e você só ia trocando a posição. Mas uma das versões do Game Watch é o design do DS. Eram 2 telas, dobrável.
Sim, Que ele era de então, pulso mesmo, né? Teve uma... essa versão. A primeira versão, se eu não me engano, do Game Watch, ela não tinha 2 telas, ou tinha? Acho que a primeira não. Depois que saiu com 2, porque foi tipo... Uau, cara, tem 2 telas. É o dobro da diversão. E realmente naquela época, assim, não fazia muito sentido. É Isso mais mesmo, agora com 10. É igual o filme de hacker ter 2 pessoas digitando no mesmo teclado, é mais rápido, velho. Mas é isso mesmo. A primeira versão era o Silver, que foi lançado em 80, que era de uma tela só, e no ano seguinte saiu a versão Gold, que tinha 2 telas. Só a nível de curiosidade, como diria o Jô Soares. E seguindo na questão da história, a Nintendo, logo depois do sucesso esmagador do NES, demorou um pouquinho, mas lançou em 89 o Game Boy, que tinha venda muito fraca, inclusive no Japão, só que com a franquia Pokémon, antes mesmo de chegar na questão de desenho, a franquia Pokémon alavancou muito a venda do... Eu acho que o Game Boy já tinha sucesso antes. Não, mas assim, tinha sucesso, mas não como depois do Game Boy. O Game Boy, tipo, dobrou a venda dos Não sei, dos Game Boys. Eu Pelo menos nos Estados Unidos e no talvez resto do esteja mundo. brisando, mas eu acho que eu já ouvi que o jogo mais vendido do Game Boy é o Tetris. Tanto que tinha uma edição, inclusive, eu acho que é uma das mais conhecidas, que vem com o Tetris, né? E no mesmo ano, a Nintendo viu surgir seu primeiro grande perseguidor nessa questão de videogame, que foi a Sega, com o Mega Drive. Tanto que forçou a Nintendo adiantar muito um projeto que ela já tinha engavetado, que era do Super NES. Mas que era previsto mas para ser lançado em 94 e saiu em 91. A rivalidade entre Sega e Super Nintendo, aliás, Nintendo, não era antes, com o NES Então, e... o Master eu acho que é de 89. Isso. Mas antes o Mega Drive. É o Mega Drive de 89. O Master já tinha, e no Japão, antes do Master, tinha o Mac 3. Sim, que esse aí ninguém conhece. Então, só que nos Estados Unidos, eles relançaram os jogos portado pra Master. Mas a questão que o Mega Drive foi o primeiro grande rival da Nintendo foi quando o Mega Drive foi lançado e estourou, reduziu entre 90% e 95% o mercado da Nintendo. É porque o Mega Drive botou medo nos porque caras. o Master, ele é equivalente ao Nintendinho. O Mega não, o Mega dobrou o poder. Os 16 bits. Só que os jogos que foram considerados que salvou a Nintendo, de novo, foi o Super Mario World de Super Nintendo, o Street Fighter 2 e o Link to the Past, Legend of Zelda e Donkey Kong Country. E a série Final Fantasy. Esses jogos meio que fizeram a Nintendo voltar a brigar com a Sega. Então, é porque o Super lançou 2 anos depois do Mega. O que a Nintendo ganhou, que eu já falei isso aqui, foi porque tinha exclusividade de empresa. Desses jogos, tirando Street Fighter, que era da Capcom, que e o Final Fantasy, essa era tudo produção própria também. Mario é produção própria, Zelda é produção própria e Donkey Kong é produção própria. Mas acho que não, esse Donkey Kong já foi produzido pela... É da Rare, mas é da Nintendo. A franquia era da Nintendo. A Rare fez uma grande diferença na Nintendo. Fez, porque ela trouxe pra Nintendo esse conceito do 2D e meio, né? Sim, com Donkey Kong, né, que inclusive a própria Sega tentou reproduzir isso em alguns jogos. Eu não vou lembrar agora quais. O Sonic 2 tentou fazer e não deu certo. Ele foi mas o primeiro uma das primeiras tentativas foi o Sonic 2, ficou muito feio. O jogo em si é legal, mas o jogo graficamente é feio. Você jogar uma hora seguida, chega a dar dor de cabeça, assim. Não, mas você tentar fazer um negócio quase 3D, foi o Sonic 3D Blast. Sim, esse aí realmente me dava muita tontura. É que o 2D e meio, se você não fazer, dá esse problema, né? Não, eu não tenho problema com isso, eu não gostei porque é o mesmo problema que eu vi de todo jogo do Sonic, o design de tela é ruim. Bom, eu discordo disso. Eu acho ruim, você passa muito rápido, você não vê a tela, sabe? E avançando de novo no tempo, em 1996 foi lançado o Game Boy Pocket, que vinha já com o jogo do Pokémon.
Era igualzinho o Game Boy original, só que menor. Ele cabia no bolso, a ideia era essa. E ele vendeu muito logo na estreia por causa disso. O Pokémon estava estourado, o Game Boy era conhecido como uma franquia famosa e vendeu muito na estreia. E só depois de 2 anos foi lançado o Game Boy Color. Porque não sei, lá no Japão tinha um marketing muito pesado da Nintendo, velho. Nos Estados Unidos também. E talvez por não ter concorrência, né? E foi a última coisa que a Nintendo fez em questão de videogame que ainda era dominante do mercado. O que eu acho impressionante, assim, é que o Game Boy, na verdade, assim, em questão tecnológica, assim como, acho que até hoje, né, ele era atrasado, porque a tela dele era de cristal líquido, né, que era o mesmo princípio utilizado em calculadora que a gente tem hoje em dia. Só ele era obsoleto e ele só tinha variações de... cinza. Era verde e de cinza, né? Não, era de verde. Na verdade, verde, a tela né, era verde, mas a variação era de cinza mesmo. Velho, eu tinha o Game Boy Pocket, eu joguei até as teclas do Game Boy, não tinha mais aqueles... Sabe que tinha os aderentes do Game Boy Pocket, não sei se vocês já jogaram, as teclas eram toda asperazinha, tinha o A desenhado, o B desenhado, eu joguei tanto que minhas teclas ficaram lisas, assim. Era muito foda, né? E ele consumia muito pouca pilha, eu tive os dois, o Game Boy grande e o Game Boy Pocket. O Game Boy Pocket também tinha essa vantagem, o consumo de pilha dele. O Game Boy não tem iluminação própria. Em compensação, o Game Gear, ele tem tudo isso, só que ele consumia muita pilha. E era aquela pilha D escrota, né, velho? Não, é pilha pequena, essa pilha pequena. Não era aquela pilha D? Pilha D de lanterna gigante, velho. Lanterna do Batman. A verdade é que ele era um console portátil que todo mundo utilizava ele com a fonte, né? Que vinha junto. Porque o pessoal não conseguia jogar com a pilha. Ou se ligava na fonte ou ligava no acendedor de cigarro do carro. Só que, então, a questão é... A tecnologia era muito mais avançada, era uma tela provavelmente com retroiluminação e ela era colorida, parecia muito com o portátil que a gente vê hoje, o PSP, sei lá. Sim. Só que mesmo assim não teve outro, o Game Boy ele continuou dominando. E só mais pra frente que ele ganhou cor, né, com o Game Boy Color e olha lá, não era lá aquelas coisas. E... Aí, voltando na derrocada da Nintendo, em 1995, um ano antes, a Nintendo anunciou o seu próximo console, que seria o Nintendo 64. Ao mesmo tempo que a Sony lançou seu primeiro videogame, o PlayStation. A curiosidade é que o projeto PlayStation da Sony, eles queriam fazer uma parceria com a Nintendo para ele ser um periférico para ler CD no Super Nintendo, como é o Sega CD no Mega Drive. Você encaixava o Mega Drive em cima do Sega CD e o seu Mega Drive também ia CD. Mas a Nintendo, muito inteligente, falou, não, o videogame de CD nunca vai dar certo. Isso é ruim, vamos fazer um disquete e um via satélite, em 95. Pois é. E a gente não precisa nem falar o que a Sony hoje... E assim, a Sony tinha muito medo de entrar nesse mercado de videogame, que a Sony na questão de TV, já no Japão, já era uma marca extremamente dominante. E o PlayStation fez a Sony virar uma marca internacional. A Sony era dominante no Japão, mas eles tinham mercado, alguns mercados específicos fora do Japão. E o PlayStation fez a Sony sair forte do Japão. Mas é porque, pô, você não tem experiência nenhuma em fazer videogame, que naquela época ainda, assim, tava crescendo, entendeu? Não é um negócio muito bem informado. E uma coisa que, assim, eu acho interessante, como um periférico podia ser tão melhor... Por causa Periférico. O item periférico do Super Nintendo podia ser tão melhor. Eu tô errado e tá falando periférico. Periférico, é assim que se escreve. Igual de pelicano? Não, é igual de periferia. Porra! Você tá melhorando tudo, hein, mano? Periferia com L? É! Como que escreve periferia? Com R. Com R. Periferia? Eu acho que é com R. Tá bom. Com R. É com L, Cleber. Pergunta pro Google. Ai, caralho. Sou disléxico, mas não parece. Periférico. Exibindo o resultado para periférico. De periferia. Tá certo.
estão corrigindo, o PlayStation seria o periférico do Super Nintendo, mas ele tem um gráfico muito superior ao do Nintendo 64. Acho que não é tão superior, mas a questão... modo de programação, o PlayStation conseguia carregar textura, o que raramente tinha no 64. Ele era só... opinião, graficamente falando, o 64 é melhor. Porque assim, os polígonos eles são bem mais definidos. Então, ele tinha mais contagem de polígono, mas ele não conseguia aplicar tanta textura. Então era polígono pintado. O PlayStation já aplicava textura. As cores dele, né, eram meio assim, chapadas. Cor base. Você pegar um jogo que teve em comum para os dois consoles, jogo famoso, Resident Evil 2. Você pegou Resident Evil 2 de PlayStation, Resident Evil 2 de 64, é gritante a diferença dos jogos. Sem contar a capacidade de armazenamento. Você pega um Tony Hawk pro Play 1, tem quase 20 músicas. Do 64 tem 8. Com a qualidade muito inferior. A qualidade de compactar a música num cartucho deve ser absurda. E a Nintendo não quis fazer outra mídia por causa do loading. Isso eu ia falar, uma grande vantagem que eu tive os dois videogames. O 64 tinha essa puta vantagem na questão de não ter load. E eu acho que o 64 era um videogame melhor pra você jogar jogo de desenho. Que, tipo, o personagem não era tão crível o mundo. O personagem claramente era um desenho. Ele não era um ser humano. Não que o do PlayStation fosse... mas se você pegar daquela época quando a gente jogava PlayStation 1, você falava, pô, velho, que gráfico do mal. E você pega o final do PlayStation 1, o Final Fantasy VIII, o Final Fantasy IX, tá certo que são 4 CDs os jogos, mas você pega o gráfico do Final Fantasy VIII e IX, humilha o 64, tipo, não parece a mesma geração. É interessante, assim, incluir essa informação que nessa época também foi o que estourou o gráfico 3D. Assim, tudo tinha que ter gráfico 3D pra ser legal. Você pegava disso. O Gex, sei lá, jogo da lagartixa. Gex, eu acho. Gex, né? Lagarto. Ele lateral, só que eles jogavam 3D em qualquer lugar, né? Porque tinha que ter 3D. A Nintendo se deu bem nisso com o Mario 64, um 3D muito bem feito. Foi um port, né? Não sei se esse é o termo adequado, do Mario 2D, né? Que a gente sempre conheceu, pro 3D. E realmente foi bom. O formato, assim, eu não sei porque o PlayStation não conseguia fazer isso bem. E eu acho que outra vantagem que o PlayStation tinha era a capacidade de processamento. Tanto que o 64, para tipo, melhorar o processamento durante o videogame, tinha uma tampinha que estava escrito não retire essa tampa, que eles te davam uma coisa que parecia um cartucho para você arrancar aquela tampa e encaixar lá para melhorar a velocidade de processamento do videogame. Aquilo era memória e era poucos jogos que usavam. Eu acho que o maior diferencial pro Play é que o Play conseguia ter o CG que já estava renderizado, ele só comprimia um vídeo que o Play só tava dando play, o Play só tava dando play. Ele só tava rolando o vídeo, ele não tava processando o gráfico. Esse acessório que você comentou, né, que ele adiciona um pouco mais de memória, é um tanto bizarro se você parar pra pensar em console. É como se você meio que estivesse fazendo um upgrade. Por exemplo, mas os videogames da Nintendo PC, sempre tiveram isso, né? Mas o Saturno usou bastante isso. Tinha até um slot que ia uma fita atrás. Tinha eles lançaram de 1 mega de expansão, depois 3 mega, 4 não sei se chegou a 6. Mas aí você pegava um The King of Fighters, ele quase não tinha loading. Sim, tinha muito mais frame de animação. Mesmo o da SEGA, né, é estranho. Porque você tá fazendo um upgrade, inclusive não deu muito certo na SEGA, por exemplo. E outra curiosidade, o Nintendo 64, no Japão, foi o terceiro console mais vendido na época do lançamento. Coisa que tipo, a Nintendo nunca imaginou que ia acontecer. O PlayStation vendeu mais e o Sega Saturno vendeu mais. Que foi um videogame que fora do Japão não vendeu bem. Eu não conheci ninguém que tinha o Sega Saturno. Foi um fracasso no resto do mundo. Então, mas vendeu mais que o 64 no Japão. Então, era a vibe do CD também, né? Mas CD é uma mídia muito mais barata. É porque teve outros videogames que eram CD que foram pro saco. Tipo o Philips CDI, o 3DO. Mas se for que eles têm de ter acessório pra dar upgrade no videogame, eles tinham que arrumar um jeito de ter o melhor hardware e o menor custo, entendeu? Sim. Por isso, então, eles lançavam um básico e aquilo você comprava se quiser.
Nessa geração, o PlayStation ele levou a melhor, sem dúvida, porque também muitas franquias grandes acabaram abandonando a Nintendo. Por exemplo, exatamente por causa da fita. Por essa limitação, tanto que o Final Fantasy VII, se eu não me engano, era pra ter sido lançado pro 64, só que pela limitação de mídia, eles falaram, vamos lançar pro Play, que ele CD é bem mais fácil. Mesmo porque assim, cabe muito mais no CD do que no cartucho. E eu nunca vi um jogo em mais de um cartucho, entendeu? Não. E será que tinha capacidade disso? Porque geralmente o save do jogo dá pra ser no 64 tinha. Mas geralmente o save de fita original era uma bateriazinha redondinha que você colocava dentro do cartucho. Na fita, a opção que você pode ter é password. Sim, era uma alternativa na época. E acho que o PlayStation foi mais equilibrado, assim, porque o Saturno tinha expansão e o Neo Geo é exatamente o oposto. Eles botaram um hardware mais foda, por isso que as fitas é $200, $300 cada uma. Sim, mas também assim, a gente também não pode falar que é uma derrota épica, porque o 64 ele fez a vida de muitos jogadores aí por causa dos jogos da Rare, por exemplo, né, o próprio Mario, GoldenEye, que também é da Rare, né, e sensacional o jogo, sim, e o GoldenEye ele pode ser considerado o pai do FPS moderno, que a gente conhece. Porque assim, ele revolucionou até o jogo de plataforma mesmo, o Mario 64 e tudo. Sim. Mas o 64 foi só o início da derrocada da Nintendo. Eu acho que o que marcou realmente a Nintendo não é mais uma marca de ponta foi o lançamento em 2001 do GameCube, que era ao mesmo tempo que a Sony estava lançando o PlayStation 2 e a Microsoft lançou o primeiro videogame, o Xbox. No mesmo ano, eles mostraram que ainda eram top na questão do portátil, que lançou o Game Boy Advance, que é um puta de um console portátil, e que no mesmo ano, questão de 2 meses depois, foi substituído pelo Game Boy Advance SP, que revolucionou o mundo dos portáteis com uma ideia de luz de fundo própria, que se chamava, a tecnologia na época se chamava Blacklight. É backlight, né? Backlight. Só uma curiosidade, o GameCube foi lançado por Satoru Iwata. Que foi o primeiro não descendente do criador da Nintendo ser presidente da empresa. Parabéns, viu? Mano, esse negócio em família não dá certo, velho. Mas ele foi o primeiro cara que não era da família que fudeu com a empresa. Tipo, o genro não fudeu e veio o cara de fora. Genro geralmente fode com tudo, né, velho? Genro e cunhado é foda. Mas, tipo, quem zoou com o negócio foi, tipo, um cara nada a ver. Zoou naquela, né? Foi o primeiro projeto dele, que o projeto do Game Boy Advance já vinha antes da presidência dele. O primeiro projeto 100% liderado por ele foi o do GameCube. Mas eu acho que um negócio ruim no 64 e no Cubo é o controle, velho. What the fuck, que controle lá? O controle não é tão ruim. O controle também não é ruim não, porque o controle do Xbox, o primeiro, é uma cópia muito grande do controle do GameCube, velho. Não, é cópia do controle do Dreamcast, mas eu tô falando do design daquele controle. É bizarro, só que, assim, funcional. Pra jogar, ele é muito funcional. Sim, mas é muito esquisito, sabe? Agora, não é anatômico. Eu acho que o problema do GameCube é assim. Com o 64, que ele tem um design realmente foda, que é aquele gatilho, né, com Z. E nesse quesito, realmente, o do 64 é mais interessante. E ele era esquisito pra época, porque é um controle porque é meio assim, formato de nave. É um controle pra jogo da Nintendo. Sabe, eles planejaram, fizeram o design imaginando os jogos que eles fazem. Eles imaginaram pra jogo de fora. Então. Mas eu acho que o grande problema do GameCube não foi nem o controle. Foi a mídia, de novo. Eles quiseram apostar em uma mídia própria. Aquele micro CD, eu não sei qual que é o nome até hoje daquela porra. Minidisc. Não, Minidisc é o disquetinho. Minidisc? Seria um mini DVD, né? Não era nem mais o CD.
aqui no Brasil, em outros lugares que a falsificação é muito forte, tinha uma instrução de que você quebrava a tampa e rodava o CD normal lá dentro. Ah, sim, você arrancava, né, a base. Não é nem a tampa, você tinha que arrancar quase metade da lataria do seria videogame. Como é que fala? A cobertura do console, né? A Daí parte tinha que fazer caber um CD ali. Sim, é o acabamento externo que era de cor roxa, né? Que o pessoal tira. E aí ele cabia o DVD grande, é muita gambiarra. Eu acho que o problema mesmo foi porque estavam competindo com o Play 2, porra. E que, de novo, graficamente, questão de processamento, ninguém consegue, até assim, o Xbox One chega perto do PlayStation 3 e 4, mas a questão de processamento de dados, ninguém consegue criar um console igual os consoles da Sony. Posso estar falando merda, mas eu acho que o Xbox One tinha um gráfico melhor que o Play 2. Mas eu não tô querendo... não fez... O processamento, o problema, Kleber, é a questão de processamento de dados. Eu tinha um amigo que tinha um Xbox One e tinha muito jogo que saía pros dois. O problema é que todo mundo reclamava que tinha PlayStation 1. A galera já reclamava de loading no PlayStation 1, que foi o primeiro videogame que teve isso. O loading do Xbox era demorado pra caramba, velho. Eu não sei porque era um videogame lento. Ele processava devagar. Ele processava as coisas, só que devagar. Mas aí que então... Normalmente o que chama atenção é os gráficos no videogame. O Xbox tem um gráfico melhor que o do Play 2 na época, não vendeu tanto, eu não sei porquê. E você tem que ver que Acho que a Microsoft não investiu tanto em publicidade também. Você não via tanta propaganda do Xbox One como você via do PlayStation 2. O PlayStation 2 patrocinava o campeonato de futebol europeu. Aí culpa da Microsoft, né? Que a Microsoft foi começar a investir em propaganda no 360. Talvez porque é o primeiro videogame deles. Aqui no Brasil, o Play 2, né? Tem gente que, se bobear, ainda tá comprando. O PlayStation 2 oficialmente no Brasil foi lançado faz uns 2, 3 anos. Foi em 2009, eu acho. A gente é meio pra Sony, a gente começou a existir assim, como um mercado consumidor de verdade faz pouco tempo. E sem contar que o Play 1 e Play 2 é o paraíso da pirataria. Por causa que eram mídias simples, baratas, e era um jogo que você baixava uma ISO, instalava, baixava ISO no CD e jogava praticamente. Não era a difícil Sony de fazer pirataria. Nunca, pelo menos até o Play 2, ela não tinha feito vista grossa pra pirataria. Quando fizeram no PlayStation 3, fizeram direito. Né? Assim, dá pra desbloquear, só que não é aquela coisa firmeza assim que nem não é fixo, né? E outra coisa, o que eles acabaram com a pirataria, a gente já falou em outros podcasts, é que, tipo, a questão de atualização sempre. Você atualiza seu videogame uma vez por mês, no mínimo. Atualizar o sistema, o hardware o software do videogame se atualiza pelo menos uma vez por mês. Então, tipo, aquele tipo que os caras se mataram pra destravar, tipo, já era. Qualquer jogo que sair daquela atualização pra frente não vai rodar mais no seu destravamento. E também porque a Sony pegou os caras que é a mais foda em programação, que tava desbloqueando o Play e sumiu com os caras. Mandaram pra China? Pra Coreia do Norte. Mas a fábrica de videogame, a sede da SEGA, que é a parte de videogames da Sony, fica no Canadá, né? Só por questão de curiosidade. Mas seguindo na Nintendo, nessa, tipo, cambaleando, eles lançaram o grande projeto revolucionário de portátil, que foi, acho que o único portátil ruim da Nintendo, que foi o Nintendo DS em 2004. Ele tinha um conceito inovador que era uma questão de portátil touch. Não se falava nem muito de smartphone touch. Acho que em 2004 nem se sentia o conceito de smartphone ainda, né? Não, tinha eles pegaram a tecnologia do Palm Top e melhoraram. Eu não acho que é ruim, não. Eu compraria um DS. Sei lá, eu acho que por exclusivo eu prefiro muito mais os de DS do que os de Wii, assim, da época. Eu pessoalmente gosto muito do DS. Eu demorei pra comprar, mas depois que eu comprei... E esse conceito de touch no touch. Sem fit, né, velho? Foi, lógico. Não basta errar, tem que assistir no erro. Teve 3 milhões de pré-venda. Na época isso era um absurdo, assim, questão de console. Nenhum jogo, nem nada, nem barato, coisa barata chegava a 3 milhões de pedidos só na pré-venda. Eu não sei o que eles prometeram, né, velho? Porque na época a gente não
não tinha muita ideia do que ia rolar, né? Pô, 2 telas, na época era novidade. E outra curiosidade também, que no mesmo ano a Sony começou a concorrência no portátil também com o PSP, que é um puta de um portátil. O PSP eu uso para emulação. Porra, como assim, meu? O PSP ele tem bons jogos, mas não tem assim em grandes quantidades. A vantagem do PSP é que dá pra você jogar PES no metrô, velho. Ah, mas... Vai comparar a qualidade. É ruim, pra caralho, é ruim. Se você comparar com a versão de console, é ruim. Agora, os jogos exclusivos do PSP, um bom exemplo é Crisis Core, que eu joguei bastante, e aqueles outros, Patapon, tem poucos assim que eu posso listar. Em comparação com o DS, assim, realmente o DS ele ganha, na minha opinião. E em 2005 foi lançado uma nova versão do 3DS, que era uma parte pro Game Boy Advance, que se chamava o Game Boy Micro, que ele era mais compatível com o Game Boy Advance, era tipo uma versão barata. O que a Apple faz hoje em dia, eles lançaram uma versão barata do videogame que eles já tinham. Não, mas o Game Boy Micro é uma sacanagem, ele é só de Advance. Mas o negócio é tamanho no controle de Nintendinho, velho. Isso é horrível de jogar, né, velho? Você fica vesgo em 3 dias seguidos jogando. Mas é uma sacanagem, assim, é o portátil extremo aquilo, velho. E assim, mas é o que a Apple faz hoje. Tipo, lança o iPhone e lança o iPhone com C na frente, que é metade do preço e não tem 1/5 da qualidade que tem o original. Ou Nano. E em 2005 foi talvez a maior vergonha da história do mundo do videogame, que foi o lançamento do Wii na E3. Que o criador do videogame não conseguiu jogar com aquele controle esquisito do Wii. Ah, velho, eu mudei um pouco minha opinião por esses dias, porque você precisa de alguém pra fazer um negócio esquisito. Tá, mas ele não conseguiu, tipo, você vai fazer uma palestra do lançamento de videogame e você acha alguém que saiba jogar com o bagulho, velho. Porra, é a mesma coisa que da tela da morte no Bill Gates, velho. Eu ia comentar disso. Pô, o cara vai mostrar esse é o novo Windows, pã! Né, só pegou um pouquinho mal. Algum estagiário perdeu o emprego. Ou pior que aconteceu de novo, que foi no Vista, aconteceu. Teve uma mas aí é tradição, hacker, né? Virou praticamente um... Mas não, a segunda foi um hacker fofarrão. Mas eu não sei, mano. Mas o que eu acho impressionante, eu não sou MacFag, critico o MacFags, mas eu acho interessante que nunca aconteceu isso numa palestra da Apple, né? O Steve Jobs, pelo menos quando o Steve Jobs... Depois que o Steve Jobs morreu, as palestras da Apple ficaram muito né? Qualquer coisa. Podia até contratar o chinês lá, o Steve Jobs chinês. Mas então, é importante ter alguém fazendo uma coisa esquisita pra outra pessoa pegar pelo menos uma parte dela, que acha interessante. Sempre representou esse paralelo. Fazer o inovador. Por exemplo, a gente tem depois, agora mais recentemente, a gente tem a Microsoft e a Sony. Só que elas estão lá competindo. No mais do mesmo, né? Tacando o AAA na nossa cara. E não apresenta assim, apresenta um ou outro jogo assim, bem legal, por exemplo, o Shadow of Colossus, né? Mas enfim, é algo assim bem escasso mesmo. E outra coisa, curiosidade, esqueci de falar, nessa mesma E3 de 2005, o Wii não foi lançado com o nome de Wii, era um codinome e o codinome era Revolution. O Wii só foi ser lançado mesmo em 2006. Mas tipo, eles fizeram um mistério, assim. Mas até então tinha o Ultra 64, tinha o Dolphin. Mas o codinome era o projeto Codinome Revolution. É melhor que o do X-Bone, velho, que é o Durango. Durango é uma música legal. Porra. Mas assim, eu acho que a mancada do Wii, eu acho que, tipo assim, Wii, eles poderiam, tipo, fazer marketing diferenciados pro Wii. Porque realmente, se você for pegar o Wii, não é um videogame para competir com o PlayStation 3 e os 360. Chega a ser covarde a competição desses videogames com o Wii. Depende do que você falar, no aspecto hardware? Não, no aspecto qualquer coisa, velho. No aspecto... Eu acho que o Wii, ele foi importante por trazer toda a família e pessoas que não jogavam videogame pra jogar. É isso que eu tô falando, mas eles não investiram nesse marketing, eles investiram no marketing que eles queriam competir com a Sony e a Microsoft.
Eles não, tipo, falaram, porque todo mundo que eu conhecia que tinha Wii era divertido, mas quando o cara queria jogar videogame em casa sozinho, que normalmente quando o videogame é divertido de verdade, videogame é um negócio pra você jogar sozinho, geralmente, você quer um videogame tradicional, aquele controle que você joga deitado olhando pra TV. Mas acho que Então, foi... mas tem um monte de gente que joga Wii deitado. Não tem jeito, pessoal. Eu joguei o Tem, os deitado. caras se adaptaram, mas a ideia Mas é... eu tô falando, acho que o problema da Nintendo foi abandonar o jogo comum, o tipo de jogo comum pra investir na interação. Diferente. Mas, Por exemplo, você tem o Metroid do Super Nintendo, que é um jogo foda. O próximo jogo do Metroid foi só sair pro Cube, aí já é um jogo em primeira pessoa. Os FPS. Então, eles esqueceram completamente do Zelda, velho. Esses jogos são sensacionais. Não, sim, mas você mudou totalmente, sabe? Sem deixar espaço para um jogo comum. Porque um dos maiores jogos do Mario recente, assim, mais sucesso é o New Super Mario, que usaram a fórmula antiga. Ou os Mario Kart, que sempre lança mas sucesso. aí é a mesma coisa, né? Sempre. E seguindo na linha do tempo, depois a gente aprofunda mais nos consoles propriamente dito, em 2006 saiu o Nintendo DS Lite, que era igualzinho o DS, só que menor. Em 2008 saiu uma versão nova do DS, que era o DSi, que ele era mais fino e mais leve que o S, que o DS. Ele era mais fino e mais leve que o DS Lite, e um pouco mais largo. E também vinha com duas câmeras equivalentes a 3 megapixels, e tinha uma conexão melhor com a internet. Por isso que o Wii era aquela questão de internet. Tanto que era DS e o Wii minúsculo, eu lembro do marketing. Quando que saiu o DS Magela aí? Qual? Que DS gigante? Aqui não tá falando dele não. Daqui tá falando em 2010, foi lançado... Foi bem depois. 2010 foi lançado o 3DS, que aí é foda. Eu joguei muito saiu 3DS. Depois do 3DS? Aqui na linha do tempo nem tem. Foi. Aqui nessa linha do tempo que eu tenho, não tem o XLão. Porra, mas a Nintendo também tá de parabéns, né? Faz um micro Game Boy Advance e faz o DS gigante, né? LX é isso, né? Extra Large. XL. XL, de Large Extra, né? Extra Large. Dislike. Tá. Mas beleza. O 3DS, que tipo, tem um hardware sensacional, se você for considerar um portátil da Nintendo. Os jogos são fodas. Um portátil da Nintendo, porque você vai comparar com o Vita, o Vita é bem superior. Não, sim. Todo aquele efeito 3D não tem. Meu irmão deixou dele comigo um bom tempo. E eu joguei muito 3DS. Eu passei tipo uns 3 meses seguidos jogando 3DS. Utilizando o 3D? Não, eu desligava o 3D. O 3D ele é só perfumaria. Tipo, pra gastar mais a bateria. Aí eu já acho um conceito interessante, que o 3DS e o PS Vita tem. Que ele não é um videogame de pilha. Ah, pelo amor de Deus, né? Pra que você usa pilha hoje em dia? Daqui a pouco sai vibrador com lítio, caralho. O lítio no mundo tá acabando. Sim, a gente já usou 80% do lítio a bateria é recarregável. Ah, não tem aqueles hub USB esquisito lá que fica mexendo? Sim. Tá aí, velho. Você só usa pilha em relógio e controle remoto, mano. E olha lá. Aí, em 2011, a Nintendo voltou a cagar no pau de novo na E3, lançando o Wii U. Um novo console de novo, quiseram inovar, mas eu acho que, tipo, o controle do Wii, beleza, é um controle só pra você jogar interativamente, tem o Nunchuck, beleza. Mas o controle do Wii U é muito esquisito, velho, é um tablet com... E detalhe, ainda foi processada e perdeu o processo pra Sony. Que esse conceito de controle com touch a Sony já tinha criado e já tinha patenteado exclusivamente e não liberou pra Nintendo usar. Pro PS4? Uhum. Aquela telinha do PS4, depois eles não lançaram só pra de catimba. Aquela telinha do PS4 ia ser um LCD com touch. Que nem é a parte de trás que nem é no Vita. O problema é que ia consumir uma bateria do caramba. Eu tenho PS4 e assim, o controle sem essa telinha já gasta muita bateria. Isso eu muito elogiava no PS3, né? A bateria do controle dá pra você jogar uma semana sem desligar. Né? Já no PS4, isso já... O lance da autonomia, ela foi reduzida, sei lá, em 50%, se bobear. Dura quanto, o quê? Umas 5 horas? 5, 6 horas de jogo.
Mas por que isso? Por causa daquela merda, aquele negócio no meio. Já viu a... Aquilo consome muita bateria, eu já touch, vi muito especialista falando. E a luz também. Ela tem uma luzinha, não sei se você chegou a ver. Não, nunca peguei. Eu acho que isso podia reduzir esse consumo com firmware inteligente, que quando você não aperta a tela, ele desativa. Ele não precisa deixar ativado o tempo inteiro. Provavelmente vai melhorar, até porque o sistema do PS4 ele ainda tá muito... vai sair o 2.0 agora, né, que vai sair. Isso, vai ser o 2.0 e ele vai permitir trocar tema. E é até interessante, assim, falar também do 3DS, que foi bem recente mesmo que o 3DS ganhou um recurso de alteração de temas. Inclusive eles abriram a loja também pra comprar. O tanto, sei lá, pra mim tanto faz isso, velho. Pra mim também, mas deve ter muita gente que já tá gastando com isso. E outra coisa que você falou do controle do Wii U. Quando se a gente fosse moleque, tivesse um controle assim, a gente ia achar muito foda, velho. Mas eu acho que o problema do Wii U, assim, pra quem joga muito tempo videogame seguido, tô falando pra quem joga muito tempo seguido, tipo, que não pega o videogame e joga meia hora e para. Eu tô querendo dizer numa questão de videogame, de um cara que joga mais tempo. É um controle péssimo pra ergonomia. Olha, sério, aquele controle esquisito do Nintendinho, que era um quadrado ruim de segurar, é melhor de segurar do que essa merda. Eu acho que se saísse um Final Fantasy nos mods antigos, com um menu, mapa naquele tablet, eu acho que ia ser muito bom. Não, ia ser muito bom. E outra coisa, é um jogo mais parado, que meu irmão eu já vi meu irmão fazendo isso. O jogo parado, sabe como ele joga? O Wii U? Ele joga o controle apoiado na cama, ele joga deitado e tipo, joga o controle apoiado no peito, assim. O jogo mais parado. Então, o problema ele não fica segurando o tablet. É isso, o controle ele não é muito grande e você ficar segurando aquilo por um bom tempo incomoda. Dói muito o pulso. Então. É sério, pega um tablet normal, o controle tem 6.2 polegadas, no próprio site da Nintendo tá falando isso. Segura um tablet de 6 polegadas e meia, pega aquele celular gigante da minha mãe e fica segurando ele como se fosse um controle de videogame por 2 horas e meia. Mas aí é pra você jogar extremamente relaxado, né, velho? Não é pra você jogar deitado. Então, isso eles fizeram assim, desse jeito, já provavelmente pensando no Classic, que nem no Wii. Você quer jogar o videogame da forma mais tradicional, você compra o controle lá, que é acho que é o Wii Classic, né? Não tenho certeza. Mas isso foi lançado foi lançado acho que 1 ano depois do lançamento oficial do videogame. Então, talvez não seja pensado, mas eles sempre lançam uma gambiarra pra resolver esse problema. Eles põem um suporte que você amarra no braço, igual os strap do Wii, pra ele fazer contrapeso. O que tem de vídeo de gente no YouTube quebrando tela da TV com isso aí é absurdo. E assim, só mais uma curiosidade, que esse ano a Nintendo oficializou. Eles mudaram o foco, eles querem criar videogames que melhorem a qualidade de vida e a saúde das pessoas jogando o videogame. Vá. Peraí, mas o Wii, ele já começou esse legado, né? Mas eles assumiram de vez. Agora as campanhas de marketing dos videogames consoles da Nintendo serão não os portáteis. Acho que na verdade um marqueteiro muito bom falou, então, cara, tá na merda, velho. Fala que é pra ser assim, que fica menos feio. 10 anos depois, né, velho? O Wii U, ele teve aquele Wii Fit, né? A balancinha que gerou um dos memes de videogame com o Red. Sim. Então, esse lance a gente tem que comentar, né? Bom, explica aí, Clever. O que rolou? Ele é diretor de marketing da Nintendo of America, ou algum cargo assim. Ele foi na palestra e tinha que subir na balança. Aí o Miyamoto que tava com ele. Eu não tenho certeza. Aí tava, e aí, você tá pronto pra subir? Aí o cara simplesmente fala, meu corpo está pronto. My body's ready. My body's ready. E virou um meme mesmo. Fácil, mano. Mas aí ele levou na boa, né, mano? Sem contar a conotação maliciosa, né? Sim. Mas até aí o cara da Sony também pagou o micão, você lembra?
O Ridge Racer. Tá. Mas aí essas palestras da E3, eu acho que tem uma hora dessa palestra da E3 que tem que ter um alívio cômico, sabe? Tipo, a E3 tem essa marca meio que nas palestras dele, um monte de vontade de... Eu gosto de assistir as palestras da E3 por causa disso. Tipo, no YouTube. Rola, sempre tem alguma palhaçada, alguém que, tipo, o videogame que vai ligar e não liga, tipo, o streaming que atrasa, que nem... É praticamente que nem debate político, já ficou uma galera pronta pra criar meme e tacar lá no Facebook. Por aí. Agora, especificando console por console da Nintendo, console fixo de casa, o primeiro não foi o NES, foi o Color TV Game, que era a ideia, eu tive um com meu irmão, mas não era o da Nintendo, era um controle gigante com 2 negocinhos que se jogava Pong, e tinha 6 variações do jogo Pong nele. Ele tinha o original em amarelo e a sua versão na cor branca, e só saiu no Japão. Isso quem tem hoje deve valer um dinheiro, né? Quem tem funcionando essa porra. Provavelmente virou raridade mesmo. Até porque eu mesmo, ó, eu nunca tinha ouvido falar. É igual que Pong, sabe? Que tinha um controle... eu tinha, que era preto. Ah, sim, aquele... Meu irmão deve ter até hoje, que era nosso. Potenciômetro, né, que fala. É, tipo de disco, né? Aqueles... Tipo de volume de som. Sim, que você gira assim, aí ele vai dando comando pra cima e pra baixo pras tábuas, né? Sei lá como é que fala. Aqui tá raquetes entre aspas, ué. Pra mim é pad. É pad, isso. Eu acho que é o nome mais certo. Mas você, com um pouco de imaginação, você imagina que aquilo é uma raquete. Aproveitando o Pong, mais uma curiosidade inútil, o jogo Pong foi feito pelo mesmo cara que criou a bomba atômica no projeto Manhattan. A explicação é simples, os Estados Unidos tinha a ideia teoria do Einstein para fazer a bomba atômica, ele pegaram um monte de químico, físico, gente assim que era notável na época, jogou no subterrâneo e chamou de projeto Manhattan. Falou, vocês só saem daí quando vocês inventarem a porra da bomba atômica. O líder do projeto viu que a galera tava ficando meio louca de ficar confinada dentro daquele subterrâneo e programou em um dos computadores que ele tinha o Pong. Só curiosidade. É legal isso, velho. Tá vendo? Guerra faz bem, mano. Tem alguns conceitos de tecnologia de videogame que eles aplicam na área militar. Tem. A mira atual de você lançar bomba solo, sabe, que você lança de um lança-míssel pra um lugar, não aquela que vai um avião. O conceito de mira foi baseado naquele jogo Red Alert. O conceito da mira dessas bombas eles conseguiram chegar ao conceito depois de ser lançado o jogo Red Alert. Aí, então, mano, guerra faz bem, mano. Ó, criou o primeiro jogo de videogame, o Fusca, a internet. E aí, mano, além de acabar com micro-ondas. Pois é. Micro-ondas que foi uma puta invenção da galera preguiçosa. Aspirina. Você não sabia. Eu acho que foi, né? Aspirina da Bayer. Bom, só foi responsável pela internet, só isso. Bom, já é o bastante. Já é o bastante. Agora, em vez de propaganda militar, você tem meme zoando o outro líder. E seguindo, o próximo é o NES, lançado em 83 no Japão. Hã? Lançado em 83 nos Estados Unidos e... Você tá falando do NES de novo? Só tô falando dos consoles que foram lançados. Você devia ter deixado de falar na hora. Depois do NES veio o Super NES, o Nintendo 64 que já falamos, GameCube que... Alguém tem mais alguma coisa pra falar mal do videogame? Roxo. Eu não tenho, não. A única coisa que eu fiquei meio assim quando eu queria jogar porque o Resident Evil 4 lançou muito antes pro GameCube do que saiu pro PlayStation 2. Teve o Resident Zero. E eu sempre fui muito fissurado na saga Resident Evil. Um negócio como extra, acho que, sei lá, que dá pra gente falar também é o lance dos acessórios bizarros. Tipo, a bazuca, tinha a Power Glove, né? Power Glove era pro... Era da Sega também, não tinha? Não. Era do Nintendinho. Era do Nintendo. Inclusive, que o Kleber tem, que é o... Little Boy? É. Ele não era acessório.
Não, ele é um console. Ele é um console, só que, assim, totalmente fracassado, né? É porque, assim, eles queriam fazer um 3D real, sabe? Com profundidade, escalonamento. Será que eles tinham alguma intenção de criar um Oculus Rift com aquilo? Mais Mas ou é o menos. princípio. Mais ou menos. Assim, isso tudo é um embrião, uma coisa da outra. Aí, tá vendo? Por isso que eu falei que a Nintendo é importante, né? Que assim, eu acho que. Mas é sério, pô. Eu acho que a Concordo. ideia do negócio lá, da câmerazinha do Kinect, a ideia do Kinect é uma evolução do Nunchuck. A SEGA, ela Não, tinha Que já algo veio, que é já veio aquele parecido. negócio da SEGA, que era aquele negócio com O infravermelho. Como é que é o Mas nome? aí já era outro Activator, 500, Sega Activator. que era muito mal feito. Era bizarro aquilo lá. Tecnologia Porque- da época, né? Sim, porque cada... Como é que era? Sei lá, tipo, pra você ir pra frente, você tinha que esticar o braço direito. É porque cada face do negócio O lá é um hexágono, conceito. era um hexágono, né? Era um hexágono, 8 lados. E Era assim, 8. você via no comercial, assim, dava a impressão de que ele era um Kinect. Porque o cara É. dava o soco e Só que realmente... não. Não era assim, né? Enfim, voltando pra Nintendo, né? A Nintendo também criou mais alguns acessórios bizarros. Além... Não, eu acho que tipo um acessório foda que a Nintendo criou foi o analógico no controle. Que eu tinha o verdade. PlayStation. Ela foi a responsável. Foi o 64. Foi o primeiro a ter um analógico no Eu tô controle. em dúvida. A SEGA lançou um controle de Saturno com analógico pro jogo Knights. Eu não sei quem veio primeiro. Tanto que pro Mas falam PlayStation que é o 1 melhor tinha um analógico esqueminha que que você tinha. comprava que dava pra colocar em cima direcional, que era tipo um analógico. Ah, mas Que era é. uma alavanquinha sem vergonha. É, o aquele conteúdo de Dynavision tinha isso. Sim. Ou Meu aqueles irmão comprou genéricos pro de Mega controle de Drive. Play 1 que né? a gente tinha. É bizarro. É mais ou menos o que o... É um conceito parecido com o D-pad, né? O direcional digital do Xbox 360. Putz, eu acho uma merda aquele direcional do Xbox, velho. Que ele é Acho uma muito ruim. alavanca por dentro, é uma alavanca, e por fora, assim, ele parece... É um analógico D-pad, com né? direcional em cima. É, mas o formato dele também é estranho. Se eles ocultassem os diagonais, acho que ficaria melhor, muito melhor. Sim, ficou estranho mesmo. Eu acho que a Nintendo se perdeu um pouco quando eles deixaram outras empresas produzir os jogos deles. Por exemplo, Porque acho que do Cube pra frente tem vários jogos que são assim, franquias da Nintendo, mas foram produzidas por outras produtoras. Acho que o Mario Kart, antes do Double Dash ou depois do Double Dash, foi produzido pela Namco. Tem um outro jogo, eu não lembro agora, que foi produzido pela Hudson. E são empresas B, assim, entendeu? sim, Hudson Eu não sei- nem tá mais no mercado. Não, faliu. Eu nem sei quanto que a Nintendo tinha de interferência nisso, mas você não faz isso, né, velho? Você não deixa suas franquias foda na mão de qualquer empresa. Provavelmente a situação tava um pouquinho feia pra eles. É. Às vezes você dá sorte igual o Pokémon, mas. Mano, não é sempre. É assim, eu acho que o futuro da Nintendo é virar a SEGA. Não, eu espero que não. Não é, virar uma produtora de jogo. Vai pegar os jogos que ela tem como D dela e, tipo, começar a produzir para outros consoles. Ah, Ela sim. vai deixar de ter o console dela. Então, mas aí tem um assunto assim que, inclusive, agora que você falou que eu lembrei, que é assim, o pessoal que gosta da Nintendo é muito fiel. É, tem isso. A Nintendo tem os MacFag deles, né? Seria a Nintendo Fag, é, sei lá Mas como tem que fala. ver isso. se esse Nintendo Fag consegue sustentar a empresa, né? É, que os MacFag sustenta a Apple. Mas assim, acho que você leu os daí também, Eduardo. Fala que a Nintendo podia continuar tendo o prejuízo que eles estão tendo até 2025, não é? Sim. Tem Então. várias notícias apontando assim que a Nintendo ela vai conseguir se sustentar até certo tempo e depois ela vai virar uma SEGA da vida. Eu espero Mas que só não. não consigam. Eu acho que reverter. seria, tipo, interessante, tipo, um jogo do Mario pro PlayStation 4. Então, só que aí que tá. A importância da Nintendo no mercado é que ela é sempre aquele paralelo. Que ela vai ficar assim, ó. A gente tá jogando as franquias principais lá no Play 4 ou no Xbox One. E aí a Nintendo vai estar lá como paralelo para apresentar alguma coisa nova.
um conceito assim para que a gente não fique só nisso. Provavelmente o Wii U, daqui pra frente eu espero que ele vá lançar algo relevante e que faça o console ter o seu destaque também. Na verdade, com Mario Kart 8 já fez um grande sucesso. O Bayonetta também vendeu bem. Não. O Bayonetta vendeu bem. Bayonetta ele é uma das franquias mais injustiçadas, porque é um jogo foda, só que também acho. Não vende. Então, o problema é que assim, eu acho porque não é um Mario, não é um Donkey Kong, não é... Mas eu acho que o grande problema do Bayonetta é que a SEGA fez uma cagada gigante com o Bayonetta. Assim, o Bayonetta é um jogo adulto, eles venderam tipo, estão vendendo pro videogame que é tipo 90% do público-alvo da Nintendo é a criança. A Nintendo não faz jogo adulto. Eu acho que com o Wii U eles estão saindo um pouquinho dessa linha. A ideia foi o Bayonetta, mas é só você ver, tipo... Eu morro de vontade de jogar o Bayonetta 2, mas eu não vou comprar o Wii U pra jogar o Bayonetta 2. Tem aquele Zumbi U também? Ele provavelmente não é... Meu irmão falou que é muito infantil, é um jogo de zumbi, mas não é grande coisa não. A única pessoa que eu conheço que já jogou esse jogo. Li outra curiosidade aqui. Você sabia que tem a Nintendo World Store? É uma loja da é uma loja exclusiva da Nintendo em Nova York, no prédio do Rockefeller Center, que tem 10 mil metros quadrados e foi inaugurado em 14 de maio de 2005 e só vende produto da Nintendo. A SEGA tem algo assim, não tem? Aliás, ela tem um parque de diversões, né, dela. Não, a SEGA tem parceria, acho que com o parque da Universal, ela tem parceria com alguns dos outros parques grandes de Orlando e tem uma parte do parque deles que é dedicada à SEGA. Mas, então, eu não sei se é nos Estados Unidos ou no Japão, provavelmente é no Japão. Ela tem uma casa, assim, só de arcade. Pode ser. Aí sim. Aí eu acho que deve ter várias. Não, mas aí é um arcade normal. Só que... Acho que até no Yakuza, né, tem o Clube SEGA lá. Sim. Então, acho que é tipo isso, um arcade gigante com o nome da SEGA. Saquei. A Nintendo, ela também deve ter os seus equivalentes, né? Eu acho que esse arcade é muito popular até hoje no Japão, né? Um dos poucos lugares que arcade ainda é muito popular. É porque... tem que deixar isso aí pra um programa de fliperama, porque é assunto pra caralho, mas... Mas arcade ainda é popular no Japão até hoje. Brasil e Estados Unidos vai pegar um parâmetro. Estados Unidos, o arcade hoje em dia não é popular. Mas eu acho tem casas, tipo, retrôs de arcade, como tem no Brasil, mas não é mais o que era. Não é a mesma febre, né, que você junta, assim... Mas eu acho que deve ser foda uma loja da Nintendo, velho. Que aqui a Nintendo, quando vai lançar alguma coisa grande em lançamento mundial, fecha a FENAC, né? Só pra Nintendo. Mas sei lá, se você for na loja da Nintendo, você vai comprar 10 chaveirinhos e ir embora. Meu, mas é 10 mil metros só de coisa da Nintendo, velho. Dá pra perder um dia inteiro olhando lá, velho. O que eu acho interessante mesmo, assim, pra quem gosta de console mesmo, é visitar aquelas lojas japonesas, acho que é Potato. Potato é o nome da loja, né? Sim. Acho que uma das mais conhecidas. O nome da loja é Batata mesmo ou Potato tem outro significado? Não, Batata é Potato, não sei o que é o nome da loja. Mas é só de usar. Que não era só Potato. Isso, e tem muita coisa cara lá. Não, esse aí é uma rede de restaurante. Então, mas é porque assim, no Japão tem muita loja de usado, só que é produto de qualidade, sabe? Mas aqui tem loja de usado que vende coisa boa. Mas assim, é porque lá a loja de usado é geral. Se você pega a loja de usado, aqui você já imagina que o negócio tá zoado, entendeu? Depende, você tem que ir numa loja, tipo, loja de videogame usado, pra aproveitar. Você vai ali na... Como chama aquela rosinha que só tem videogame usado ali no centro? Na Santa? Uma travessa da Santa Efigênia, esqueci o nome da rua específica. Então, mas você só vende coisa de... Aí ali as coisas funcionam. Não, mas enquanto um monte tem aqui, eu tô falando, se tem uma loja que é só de coisa usada... geralmente lugar que tem isso se chama loja de penhor também, né? Lugares que tem... Aqui no Brasil o penhor só é regulamentado pela Caixa, né? Qualquer agência que faz. Não é qualquer coisa. Você não pode levar uma fita de Mega Drive lá e pegar dinheiro. Se você quer achar esses jogos antigos, lá no centro é bom. Só que tem lugar assim, as fitas mais raras, a galera abusa do preço. Por exemplo, Earthbound é 1.000, eu já vi por R$1.000. Outro dia eu vendi, E luz, assim, sem caixa. Eu fui comprar o Mario 64, não, Mario Kart 64 por 50 conto, velho.
Não é uma fita tipo rara. Não, mas é um preço até aceitável, assim. Mas é que vocês não têm noção, mas é um negócio arrumado, organizado. Os produtos funcionam quando tem alguma avaria, eles colocam, assim, sabe? Ó, tá zoado aqui. Eles não tentam te vender o conceito escondido. Sem querer ser chato, isso é o conceito de penhor. Você vai nos Estados Unidos numa loja de penhor, ele não pode te vender uma coisa quebrada sem avisar que tá quebrada. Senão você pode ir na polícia e reclamar dele. E ele tem que te devolver o dinheiro. Só que as lojas que tem lá é gigante, velho. Você não tem tá. noção, velho. Mas é isso que eu tô falando, é o conceito ao mesmo. A gente não tem esse conceito aqui, coisa velha vai pro lixo. Então, porque isso coisa tá usada mudando é igual um coisa- pouco. Tá, felizmente, mas a Tá gente tem... mudando, assim, por esse lance, assim, de hoje em dia a gente cultuar bastante os consoles antigos, né? Falar que a coisa tudo é retrô, Sem querer ser chato, outro dia eu tava fuçando aqui no meu guarda-roupa, eu achei um Master System, aquele primeiro modelo, que vinha com Alex, que não era nem Alex Kidd na memória, era um jogo de corrida de moto, muito antigo, e tipo, eu falei, Leandro, eu achei, tipo, meu irmão faz coleção de vídeo de Road console Rash? antigo. Acho que era Road Rash, não era Road Rash, Deve não. ser hang-on. Isso, esse aí. E se você colocasse com a arma conectada, era aquele jogo que você mata, tipo, uns canibais com aquelas máscaras tribal africanas gigantes. nossa. Tipo, completamente bonito, politicamente correto o jogo. Mas era isso. E, tipo, o meu irmão falou, nossa, guarda que eu quero. Hoje o conceito de coleção, a gente tá chegando aqui, mas muita coisa se perdeu. Eu tenho um PlayStation 1 guardado e tem muita gente, nossa, você não jogou fora ainda. O conceito não é tipo, vou doar, pelo menos pra alguém que precisa, que não tem a tecnologia que eu tenho. Não, vou jogar fora. Sim. Eu tenho o melhor, ele tá inteiro, tá funcionando, eu vou jogar no lixo. Mas eu acho que aos poucos isso vai mudar. Acho Isso só funciona pra computador velho. Mas só pra... Você acha que isso é só pra jogo ou... Em geral. Eu acho que é Celular, o que você quanto faz com o mais seu celular forte quando você compra jogo um novo? por causa dessa onda geek, né? Todo mundo quer jogar Mario, quer conhecer o que é Mario. Os hipsters nesse ponto ajudam, né? Ajuda assim, muito. se você tem você troca de celular cada 6 meses. O antigo você poderia vender. Entendeu? Um celular que ainda tá muito Mas bom. aí o problema de tecnologia como celular e computador é diferente. Não, mas eu tô falando qualquer coisa. Uma coisa que você consegue trocar frequente, você pode entregar um antigo em bom estado pra vender, entendeu? Você pegar um conceito de computador, tipo um processador, ele não é feito pra durar mais de 5 anos. 6 no máximo. Que seja, tô falando período de 6 meses. Você pode ter um produto usado, mas bom ainda, entendeu? Você não Então, precisa imaginar. é algo Brechó. assim, que provavelmente antigamente já era outra mentalidade, né? Eles pensavam assim, fazer algo pra vida inteira. Hoje em dia eles já querem que você compre outra coisa nova Daqui 6 meses. Isso. É que eles faziam pra durar e tentar fazer uma tecnologia superior pra você comprar outra, né? Hoje em dia não. Uhum. Tanto que o Você acha mesmo que conceito é aplicado em jogos, né? Porque hoje em dia se faz um jogo praticamente incompleto e você vai complementando aos poucos depois. Ou igual a Apple faz, que projeta um iPhone com um monte de feature lá, depois corta metade e vende. Inclusive, Aí vai lançando inclusive que 5S, dobra, né? 5SA, 5SB. Não, o céu vagabundo que é o barato. Então, mas eles imaginam um negócio foda, corta metade do que o celular poderia fazer e lança, depois lança os melhorzinhos. Sim, mas ó, voltando um pouquinho pra jogos, o próprio assim, Super Mario, ele do jeito que ele saiu, ele deve ter passado por muito teste. Porque assim, realmente você encontra um bug ou outro, mas era muito... muito assim, é quase zero a probabilidade de você achar Naquele tempo, assim, pela velocidade de comunicação ser muito menor, a questão da pressão de lançar um jogo era muito menor. E assim, você lançava um jogo no Japão, ele demorava 3 anos pra chegar nos Estados Unidos. Na verdade, eu acho que é por desleixo, já que hoje em dia você pode atualizar o videogame, o jogo que tá na casa do cara, você fala, lança assim mesmo. Não, aquele tempo, hoje em dia é pressão. Você acha que, tipo, os caras, a Capcom falou, a gente vai lançar o Resident 7. Se não for bom, a gente acabou a saga aí. Você acha que, tipo, os caras que estão fazendo Resident 7 estão numa pressão pra fazer o jogo foda e lançar, tipo, tem que lançar até 3 anos que vem, velho? Ah, cara, mas você não tem uma equipe de controle de qualidade, porra. Mas às vezes, quando você tem que cortar tempo de produção, onde você corta? É no tempo de qualidade. Então vai tomar no cu produtora, né?
Mas é pressão pra lançar o jogo logo, porque tem, vamos supor, hoje a E3 é um marco. Ou você lança na E3 esse ano, ou você lança na E3 ano que vem, se o jogo é grande. Tipo Resident Evil 7. Mas aí que tá, antes, na época do Super Nintendo, tinha lá o Nintendo Seal of Quality, velho. Porque tinha tempo. Não, mas aí você vai jogar qualidade sobre... Sim, o tempo é mais importante que a qualidade. Então vai tomar no cu todos os seus produtores. Então acaba com a internet. Aí quem fez fazer isso foi a internet. Acho que você faz um negócio desse e você para de reclamar de lucro, mano. Mas assim, lucro tem a ver com tempo. Se você lançar depois do seu... Vamos pegar a disputa do momento, FIFA e PES. Por que o PES vai vender pouquíssimo esse ano? Porque vai lançar um mês depois do FIFA, velho. A galera já gastou 200 pau comprando FIFA, não vai gastar mais 200 comprando PES. Não sei, acho que a maioria do pessoal joga um, joga outro e já decidiu qual que vai comprar. Tá, mas essa questão de um mês de diferença vai... assim, a galera que tava indecisa como eu, não sei se eu compro o PES ou se eu vou pro FIFA. Que eu sempre joguei PES. Ah, mas um mês eu vou comprar o FIFA. Comprei, velho. Cara, provavelmente essa pressão de fazer jogo rápido acaba... O primeiro que sai geralmente é o que a galera pega. Ah, mas nem por isso você não precisa fazer um negócio mal feito, velho. Não é que você faz mal feito, você tira o controle de qualidade, depois você vai arrumando. Você arruma depois que eles... Mas você tem que lançar logo. O patch, né, o conceito de que você tem que conectar a sua máquina, seu console para atualizar constantemente, deu abertura assim para que eles dessem algo assim bosta e vai corrigindo depois. Então, mas aí você cria uma deadline assim para lançar o jogo depois que você anuncia. Pra que você anuncia? Pra criar expectativa. Aí você não cumpre a expectativa que tá um ano aí esperando, vai todo mundo falar que o jogo é uma bosta. Ou seja, você tá se fodendo porque você quer, velho. Por que a melhor produtora que tem hoje em dia, as duas melhores produtoras que tem hoje em dia, é uma produtora que só trabalha em um jogo por vez? Então, velho. Que é a Naughty Dog e sei lá outra que você vai falar. É a de só faz point and click. Até o teu. Porque assim, são produtoras que só trabalham em um jogo por vez. A gente tá fazendo esse jogo, então nossa equipe tá e não tem lá data para lançamento. A data de lançamento independe da E3, mas são produtoras que trabalham com essa cabeça. E você tem que ver que a Naughty Dog não é exatamente uma produtora independente, é uma produtora da Sony. Então eles já não têm exatamente a cabeça da Capcom, que é tipo uma produtora que tá competindo diretamente no mercado com outras produtoras. A Naughty Dog já tem o mercado do Naughty Dog, pronto. Mas ou você aprende a trabalhar ou você vai pra merda. O que eu acho assim que surgiu nessa época meio que pra evitar assim que isso que o Kleber falou aconteça de fato é o lançamento de coisas indies, né? E as próprias produtoras grandes assim estão preocupadas em desenvolvedoras menores, né, que tem uma ideia da hora. Ah, cara, não sei. Por exemplo, o DS, ele tem muita coisa que veio do cenário indie que... A Sony tá postando nisso agora também. É conceito, né? É um conceito de jogo diferente, não um jogo novo de um estilo já conhecido. Sim, eu acho que assim, o DS ele abriu portas assim pra que outras empresas assim pensassem nisso, tipo. Exemplo, mas o DS abriu essa porta exatamente porque tipo a Nintendo tava sem grandes produtoras ao seu lado, né? A Capcom meio que desistiu. O tipo de por causa que a assim ela não de programação por completo. Meio que desistiu, porque a questão de programação, o que acontece? Porque muitos jogos saem antes para Xbox, jogos simples, não de produtoras gigantes. Jogos de produtoras menores saem primeiro para Xbox, porque a programação do Xbox é igual ao do computador. A programação da Sony é um pouco diferente, e dizem que quem programa jogo para os consoles da Nintendo é completamente diferente. E a Sony... Obviamente, é. E a Sony ajuda a empresa que quer lançar um jogo pro PlayStation. Fala, ó, você já tem esse jogo programado pro console? Manda pra gente que a gente readapta pra nossa programação. Foi o caso do Elder Scrolls. Quem adaptou não foi a produtora, foi a Sony. A Sony não quis lançar o Super Meat Boy. Tomou no cu. Não é tudo isso de jogo. Tomou no cu. Aí. Sim, ela é um dos grandes jogos aí da Live. É um dos top, velho. E aí por quê? Porque, sei lá, porque tão... porque eles não quiseram fazer, eles não apostaram na produção. Então, mas aí que tá. Eu acho que questão de programação,
primeiro tá o Xbox. É que é igual computador, a programação é igual. Em segundo tá o Wii, terceiro tá o Play. O Wii U com o Unity você consegue lançar jogo pro Wii. Mas o problema é que a Nintendo é esse, eles não dão suporte pra produtora. Mas desde que você consegue ter um videogame que roda em Unity, quem programa se vira. Tanto que você vê, tipo, a maioria das grandes engines tem pro... Tipo, a engine do momento, a Unreal. Todo jogo sai com a Unreal. Mas aí é uma engine Pro, né? Não, é isso que eu tô falando, mas as grandes engines, todas elas têm... Fala uma grande engine que tem no Wii U. Deve ter jogo de Unreal, não. A Unreal deve ter, mas é isso que eu tô falando. Outras engines às vezes não pegam, ó. Mas você falou de lançar jogo e fazer upgrade. Às vezes você pega jogo do Nintendinho, o máximo que chegava é a versão 1.2, 1.3 no máximo. Do Nintendinho, assim, você mal diz feito. Essas outras versões, elas seriam vendidas assim anos depois, né? Não, eu digo assim, é a versão corrigida, eles corrigem um bug, com versão com revisão, entendeu? Sim. Então, mas aí era pra galera comprasse depois, né? É um lote diferente. Mas o próprio jogo de até 64, Ocarina of Time, acho que saiu até 1.6, teve Ocarina of Time. Inclusive tem uma curiosidade que até 1.4, a música daquela tela do deserto era uma música mais de questão árabe. Depois que começou os grandes problemas com o terrorismo na região da Arábia Saudita, Sudão, essas coisas, a Nintendo achou melhor trocar de música e tirou a referência árabe do jogo. Você tá falando daquela cidade dos ladrões? Cara, não sei qual que era a música anterior, mas a música nova acho que era uma música que inclusive já era da Nintendo, que era uma música do Bowser, se eu não me engano, de algum dos Bowser. E a música original era uma música mais, sabe, tipo, com aquela pegada mais árabe. Não, mas acontece, igual E eles tiraram por causa do problema dos Estados Unidos com o terrorismo árabe. O Moonwalker versão 1.0, na música na fase do cemitério, lá é a Thriller, como devia ser. Aí por causa de direito na versão 1.1 não é mais, vocês tiraram. Mas aí você pega a maioria dos jogos que tiveram revisão, vai até 1.2 no máximo. Porque eles já lançavam o negócio quase a prova de falha. Pois aí volto de novo, é uma questão de tempo, eles tinham tempo pra lançar jogo, hoje em dia não se tem mais. Você fazia bem feito. Mas se você fazer bem feito, você precisa de tempo, hoje você não tem tempo. Você não tem tempo que você anuncia o negócio. Por que que na internet saiu um monte de notícia, tipo, mentirosa com erro ridículo de português? Porque a galera não tem mais tempo de revisar, velho. Quando você corta tempo, a primeira coisa que você corta é revisão. Notícia é um negócio, velho, videogame é outro. Notícia você quer dar o furo e vai fazer isso. Agora você pega um jogo, por exemplo, assim, principalmente esses feitos em paralelo com o filme, por exemplo, para sair na mesma data ou numa data parecida de um lançamento de um filme, e os caras têm essa pressa. Tipo, não vocês vão terminar essa merda. O grande problema do Skyrim, na minha opinião, tipo, adiantaram tanto o lançamento do jogo, eu não sei porquê, porque não tem competidor daquele estilo de jogo. Não tem um grande competidor do Não, mas hoje deve estar ser um jogo merda, satisfatório o jogo. Tanto que o jogo saiu tão merda que eles chegaram e falaram, pra Sony, pra quem tem o jogo na PSN, jogo do Sony, a gente não tem como lançar mais atualização pra melhorar o jogo. Não, mas isso aí, então, tem um grande porém. Por exemplo, assim, quando você vai fazer um jogo mundo aberto, o lance de bug, assim, é normal. É uma infinidade de bugs, né? Principalmente, assim, se não for algo que nem por exemplo, GTA 1 e 2, beleza, é 2D, dá pra você limitar mais o jogador. Agora, quando você tá criando um personagem pra explorar um cenário 3D imenso, é difícil você conseguir controlar isso. Skyrim tá exagerado. Os outros jogos da Elder Scrolls também eram um mundo aberto, gigantes, e não tinha tanto bug, né? Provavelmente ele foi vítima desse imediatismo de falar, não, a gente precisa lançar agora. A quantidade de bug do Skyrim é por causa dessa coisa, tipo, a gente precisa lançar logo, a E3 tá aí e adianta essa porra. Que foi lançado, se eu não me engano, na E3 acho que de 2011 ou 2012. Mas naquela época, assim, por mais que tivesse um delay que seja um mês, tinha as revistas, tinha imagem do jogo, tanto que tinha mais revista,
tinha um screenshot que não tinha no jogo final. Eles tinham prazo pra lançar o negócio. Mas não era. Mas o prazo podia ser, tipo, adiado. Foda-se, velho. Eles adiam um jogo também. Hoje em dia se adia muito pouco, velho. Se adia já. Adiado. Turismo, Duke Nukem. O jogo. Mas aí você tá falando de duas produtoras que não são gigantes, velho. Sony? Qual? Gran Turismo? Gran Turismo é da Sony? É exclusivo da Sony, é outra produtora, mas é da Sony. Sim. Aliás, a empresa, né, que a desenvolvedora é a Polyphony. Só que ela desenvolve exclusivamente pra Sony. Eu acho que o tempo estraga jogo. Mas assim, voltando ao assunto principal, eu acredito que a Nintendo atualmente, assim, o papel que ela exerce é de ter essa proposta diferenciada de jogo. Você sempre vai jogar lá o Mario, lá algum jogo da franquia Mario nova, que apresente um conceito novo, mas também que siga aquela raiz, que é o Mario explora o mundo, enfrenta os chefes e tal, e tenta salvar a princesa. É uma base assim simples e besta, se você parar pra pensar. Eu acho que a Nintendo não consegue fazer é fazer o comprador comprar o console. Se a pessoa tiver o console e ela compra os 2, 3 jogos, pode ser que ela goste e compre mais. O problema é o primeiro ponto da pessoa comprar o console. Acho que aí não dá concorrência com os outros. E assim, o que eu fico assim com a Nintendo... Eu Nintendo vejo muita gente, assim, se não comprou o Wii U, querendo comprar. Mas dá preferência a comprar o Xbox ou o PlayStation 4. Tipo, o Xbox, esse seria a segunda ou a terceira opção de compra. Você compra primeiro outro console, daí se eu tiver dinheiro de novo, eu compro o Wii U. A não ser que você seja um fanboy da Nintendo fanático. Mas, e é o que tem bastante, inclusive. A Nintendo tem assim, seguidores fiéis, assim. A Nintendo não conseguiria sobreviver só de fãs, mas assim, eles realmente têm uma galera muito fanática, assim, que pode tá em fase ruim, eles sempre estão lá torcendo pra ser um jogo novo. E coisas que eu não entendo, que a Nintendo tem umas coisas que eu não entendo da Nintendo é foda. Coisas. Muito bom. Frase excelente. Mas assim, eles têm, tipo, sequências de jogos fodas enterradas, tipo Quest, velho. E, tipo, é de novo, um jogo com um plot simples, o jogo é bom. Porra, não precisa nem... Teve um jogo, eu nem sei quem produziu. Teve 2, e é da Nintendo. Teve o Quest e o Quest 64. Eu acho que deve ser tipo de uma Atlus Soft. E assim, Zelda, velho, é difícil o jogo ruim do Zelda. Quase sempre a mesma ideia, mas os jogos são bons. Então, o grande lance é esse, porque a Nintendo ela tem franquias muito assim poderosas. Pokémon, tipo, eles acabaram com o Pokémon no X e Y. Tá muito diferente, não é mais aquele Pokémon clássico. Mas o jogo vende. É a mesma coisa. Isso é uma certeza. Vende. Isso, o Pokémon faz os portáteis da Nintendo ser vendidos. Pelo amor de Deus, Mega Evolução é coisa de... e tipo... Tá ridículo, mano. Mega Beedrill, que caralho é aquilo, velho? Você viu, Eduardo? Mas o lance... Eu vi, inclusive, eu tenho o Pokémon X. Meu irmão tem o Y. Eu joguei o comecinho. Cara, eu curti a ideia, assim, de você transpor, assim, os Pokémons pro lance do 3D. Só que o problema é que o jogo, ele não é tão bom, assim, quanto os antigos. Os antigos e, sei lá, o último, sem ser o X e o Y, que é o Black e White. Né? Que esse aí, assim, ele é realmente bom, ele segue mais ou menos a linha original e o desenvolvimento do jogo ele é bem interessante. Agora esse XY ele realmente deu uma caída. Ele tá muito, tipo, ele não tá naquele nível. Por mais que os Pokémons tenham ficado, hoje a gente cresceu os Pokémons que realmente ficaram ridículos com o tempo, mas o jogo ainda era bom. Mega Evolução tem Mega Evolução ridícula, velho. Mas o Y, o X e o Y, ele perdeu um pouco daquela essência original. Meio que tá, tipo, assim, não criticando o jogo que é bom, mas é o Pokémon Arena. É legal o jogo, mas não é o Pokémon clássico. Então eu não entendo. Por que caralho vocês não fazem um Pokémon de console? Mas eu acho que aí já é tradição, não pode, tem coisas que não pode se mexer. Isso aí eu acho que é algo... Cadê a tradição de fazer jogo bem feito?
Fazer jogo bom, caralho. Eles fizeram o Black White. O XY tá bem feito, só não tá Tô bom. falando dos outros jogos também. Por exemplo? Não, que a gente tá falando de lançar jogo apressado e tudo. Mas a Nintendo não tem isso. A Nintendo é uma produtora que os jogos dela, você pode ver, dificilmente jogo próprio da Nintendo tem bug. Então. Jogo da Nintendo, as artes, tipo, por mais que sejam desenhos, são sempre bem desenhados. As cores são sempre bem definidas. A Nintendo sempre teve isso. A Nintendo tem um quê de Disney. Programação, não sei. Então, o Pokémon, na verdade, ele teve um intervalo menor, né, agora. Do XY pro o que vai lançar agora, que é o Sapphire e o... Ah, mas remake aí não conta, né? Porque tá mas sacanagem também. remake, mas só que esses ele vai dois que trazer- estão sendo lançados é por causa disso. É porque os outros foram uma merda. O X e o Y. Tanto que geralmente Pokémon, eu acho que eles lançam um de 4 em 4 anos, né? Menos. Tem, Dois em dois tem, anos, tem, um, já tem um já padrão. Tem um padrão. Se você for ver os lançamentos de Pokémon, tem um padrão. Eu acho que dos últimos pra cá sempre é a mesma distância de tempo. Esse eles anteciparam em um ano, a diferença é por causa que tipo X e Y a galera não gostou. E outra coisa assim que, respondendo ao que o Kleber falou, né, do porquê que eles não lançam pro console, é que o Pokémon, ele tem esse conceito assim do cara levar pra qualquer lugar lá, jogar um pouco, e também de trocar, né, fazer trocas, batalhas. Então é algo que casa muito bem com o portátil, mas com o console acho que não fica muito bom. Em relação às batalhas, o Wii U tem rede, então não vejo problema. Sim, só que eu acho assim que eles pensam assim, eles já conquistaram fãs e estão fazendo um jogo assim. Não muda no que tá ganhando. Isso, é exatamente que nem o Mario Kart. O Mario Kart, assim, todos os jogos assim, se você analisar muito friamente, é a mesma bosta com itens novos e um personagem ou outro novo. Cara, eu acho que... E pistas também, né? Mas não muda, a base é a mesma. O plot é sempre o mesmo. Eu acho que o Sega All-Star Racing superou o Mario Kart, viu? Eu achei muito mais fluido que o Mario Kart. Mas agora saiu um mix, né, pro 3DS, né, ou foi pro Wii U, do Sonic All-Star Race do Mario. Tá todo mundo falando que é o primeiro jogo oficial do Mario e o Sonic junto. O primeiro jogo oficial do Mario e Sonic junto foi o Olympics, não foi? Isso, é isso que eu ia falar. Mas eu acho que de corrida não teve. De corrida, assim, eu digo, com carros. Eu li alguma coisa assim, que vai sair um kart dos personagens do Sonic All-Star Race. Mas provavelmente vai ser um Mario Kart com um Sonic e mais uns dois lá. Vai ser um Mario Kart ainda. Substituir os personagens vilões pelos personagens do Sonic. O que é fato, assim, a Nintendo, ela tem um público muito de nicho. Não é todo mundo que gosta de jogar os portáteis lá, o próprio Pokémon, né? Mas é uma empresa, assim, importante. Eu considero ela muito importante. Eu considero ela importante na questão de inovação. Ninguém inova como ela. O problema, eu acho que eles estão tentando achar o pulo do gato, sabe? Aquele negócio que eles vão inovar e vai todo mundo ficar na bota dele. A fórmula do sucesso deles. Cara, é difícil. Achar a alquimia, transformar o ferro em ouro. Então, o problema é isso. Ela sobreviver agora essa geração aí que é gráfico, jogo a cada de um em um ano, da mesma franquia, né? E você acredita que... eu não acredito nem um pouco naquela história da Nintendo que o projeto do 5 já não tem andamento. O quê? Duvido. A Sony tá falando que não tem a vista ainda pro projeto do PlayStation 5. Duvido. Deve ter uma equipe assim lá já dedicada aí nisso, mas eu não acho. Não, eles estão falando que não tem nem previsão, não tem nada pensando, por causa que na questão não tem da onde evoluir pro 4. O 4 tipo chegou no limite que a tecnologia atual permite. De chegar no limite eu discordo completamente. Eu também acho. O processador é o Bulldozer, já tem uns 5, 6 processadores melhores que o Bulldozer. Tecnologicamente. Hoje em dia assim Tecnologicamente. Ah, tá. É que assim, o Play 4 você tem muito pra aprender a trabalhar com ele, questão de desenvolver jogos. Você viu o que a Sony falou no lançamento do PlayStation 4?
que eles estavam lançando o PlayStation 4 por lançar, por causa que o próprio PlayStation 3 não exploraram 100% da capacidade Mesmo dele. assim, mas sei o que, tem um ano de Nenhuma PlayStation empresa 4. produziu um jogo que alcançasse 100% da produção do Então, PlayStation mas 4. você ainda tem a desenvolver e você tem que esperar um pouco pra ter um pulo de... ter um degrau de diferença aí. Mas já deve ter uma equipe pensando no desenvolvimento disso. Mas não, acho que não tem tecnologia, sabe? Você não vai ter um degrau, você vai melhorar um pouquinho. Então, continua assim. Tá. Você não vai gastar com uma equipe de desenvolvimento, não vai produzir aparelho beta. Espera um pouco. Não que você não esteja pensando nisso. Falar em beta, o beta do PlayStation 4 era feio, que só diabo. Ah, todos foram, né? Se diz o design. É. O design, você não lembra quando saiu? Foi Então, o 4 que é eu não lembro vídeo? direito. Era o 4. Era aquele que tinha parecia um vidro assim com. É. Isso. Que o controle era completamente escroto. Então, mas mas isso aí era Essa oficial? design, eu não sei. Era Porque oficial. sempre tem aquelas coisas, tipo, O George Não, Foreman. iPhone Não, o 7. controle com 4 Veja a analógico imagem. era a zoeira da galera. Não, mas daí é na cara, né? Mas você pega o Playtale de George Foreman. Podia ter uma abertura ali pra algum motivo. É do jeito que ele esquenta, dá pra fritar Então. os hambúrguer, viu? O videogame que esquenta é o PlayStation 3, né? Tem dia que eu fico até com medo. Cara, mas aí que tá. O Xbox ele também esquenta pra caralho. Eu não sei, eu não tive Xbox. Mas esquenta. Ele esquenta do mesmo jeito. Tanto que O 2 não esquentava desse jeito, velho. o Não tinha HD, né? pra começar. 3RL que eles falam lá tá relacionado a superaquecimento do console. Tem um problema que dá quando o videogame tava superaquecido, mas Ele era tipo, naquele primeiro aquece, modelo do zoa a PlayStation solda 3. dele, tá ligado? Que ele esquenta Mas era só naquele primeiro modelo do PlayStation 3. Só que assim, isso já é uma evidência de que o console ele esquenta. Mas aí tá um ponto onde você pode melhorar, né? Essas coisinhas. É sério, eu jogo o PlayStation 3 às vezes e ele tipo fica em cima das minhas gavetas de roupa. Se eu vou pegar uma coisa da primeira gaveta, minhas roupas dentro da gaveta tão quente, velho. Sim, Tipo, ele parece que esquenta acabou de bastante. passar. Ele tipo transmite o calor por dentro da madeira e faz tipo as coisas que estão dentro da gaveta cozinhar, velho. É que o lance, assim, a piada só fica mesmo completa por causa do formato dele. Realmente parece uma George Foreman. E mais alguma coisa pra acrescentar, seu Kleber? Se eu não fosse tão um mão de vaca e não tivesse outras prioridades, eu comprava um Wii U. O Wii U, na minha top prioridade, deixa eu pensar, um computador mais potente, um PlayStation 4, um carro, quem sabe, não, depois um 3DS. De longe. É que minha prioridade número 1 inclui um monte de outra prioridade, então... Justo. Eu gostaria de esperar mais, assim, pra ver o que vai vir, né? Se novas franquias ou franquias antigas da Nintendo, elas vão migrar pro Wii U. E, assim, vamos ver o que vem pela frente, mas é algo que eu tô planejando comprar, sim. Porque, por exemplo, eu peguei o PlayStation 4 e os jogos, assim, até sair, até começar a engrenar, demora. Como está a rede do Wii U aqui no Brasil? A rede Internet. O eShop... Cara, eShop, ela tá melhorando agora, mas eu vou falar pra você que 3DS é uma merda. Não dá pra comprar os joguinhos, nada. Então, dá pra você comprar, só que ele não é que nem, por exemplo, o PS3 e PS4, que você compra lá na PSN, ele tá atrelado à sua conta. Não, ele fica atrelado ao console. Eu acho que só agora que a Nintendo ela jogou um recurso novo lá no 3DS que permite assim que a sua conta fique associada aos jogos que você comprou. Assim, mas isso é porque é política da Nintendo, né? Mas eu tô falando, tem alguma diferença entre usar aqui no Brasil e em um país de verdade? Isso eu não sei, cara. Isso eu não sei, também Mas não liguei pra isso. uma coisa que é certeza assim, é que a Nintendo sempre tá atrás. Porque um negócio que eu acho legal do Wii U é que tem um monte de jogo retrô lá. Tá certo que você pode jogar tudo no computador, mas você pode comprar um monte de joguinho. Você tá falando através daquele Virtual Console? Tem jogo de Neo Geo, tem um monte de coisa legal lá. Tem bastante coisa. Inclusive no 3DS você encontra o Sonic de Game Gear. É bizarro ver isso, né? Tipo, The Shop. Mas assim, o que eu acho interessante é isso.
Ou, por exemplo, eu acho que é pro 3DS, eu não acho que é pro Wii U, que vai sair uma versão remake do Ocarina of Time com 2 mestres a mais. Já saiu, não saiu? A do 3DS já saiu, Ocarina of Time. Que é com 2 mestres a mais, né? Cara, eu não sei onde eles enfiaram 2 mestres a mais, a história era redondinha. Eu joguei e não vi 2 mestres a mais, só não, que assim, depois que você zera, ele habilita acho que é Hero Mode, alguma coisa assim, que aí talvez tenha Pode alguma ser que tenha adição. 2 mestres a mais, né? É, mas o modo assim que você joga de cara... É que nem o assim, Pokémon Fire Red. Depois que você fecha, abre um mundo novo. Então, eu não tenho certeza porque tipo, eu habilitei esse modo, mas eu não cheguei a jogar. Eu zerei mais assim porque eu passei essa geração aí do Nintendo 64 e jogava na casa de amigo, assim. Eu nunca consegui pegar emprestado o console ou comprar mesmo e jogar o Ocarina of Time. Aí eu joguei nessa geração mesmo. Então, já que ninguém tem nada a concluir, espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, deem sua opinião, assuntos de pauta. Qualquer coisa aí, entre em contato com a gente pelo blog, pelo YouTube, pelo Facebook. A gente dá um jeito de responder pra todo mundo. E falou aí, galera!